Olá, turma! No vídeo de hoje eu trago algumas considerações referentes à nossa unidade 5. Dentro da nossa unidade 5, nós discutimos o Código de Ética de 1993. Código de Ética este que irá nortear a nossa atuação nos dias de hoje. Diferentemente do primeiro Código de Ética, que tinha uma atuação voltada à religiosidade e à noção da caridade, o nosso Código de Ética de hoje ele difere substancialmente dessa ideia inicial. O Código de Ética de hoje é um Código de Ética crítico, voltado à ideia da liberdade e da emancipação do nosso usuário. Então, dessa forma, é importante que vocês consigam compreender que o Código de Ética ele tem como um dos fundamentos a ampliação da noção da cidadania daquele usuário. Então, como você consegue ampliar a cidadania, o acesso daquele usuário às políticas sociais, a partir do momento que você apresenta para ele quais são os seus direitos sociais, quais são as políticas sociais que existem e que possam aí atender aquela expressão da questão social que ele apresenta para você durante o atendimento. Então, é muito importante que você entenda isso, que o serviço social nos dias de hoje ele tem como uma ideia a ampliação da cidadania do usuário, partindo da perspectiva que o usuário ele tem uma autonomia, ele tem uma independência, ele tem uma liberdade. Então, você, profissional, enquanto assistente social, você jamais deve impor ao seu usuário aquilo que você identifica como certo para ele. Você tem que apresentar aí os caminhos, né, através dos direitos sociais que ele tem aí disponíveis, através da rede de proteção social disponível para aquele usuário, mas jamais você tem que impor a ele que ele deva fazer aquilo, né? Então, exatamente isso, vocês devem acompanhar muito essa discussão na televisão, justamente muitas pessoas criticam porque aquela pessoa, porque o Estado, ele não obrigatoriamente coloca aquelas pessoas em situação de rua nos abrigos. Se vocês forem acompanhar nas reportagens que passam na TV, nós observamos muitas vezes que a equipe política, né, a equipe seja municipal, estadual, aí da área da política de assistência social, então a Secretaria Municipal de Assistência Social, ou a Secretaria Estadual de Assistência Social, em algumas cidades a gente chama de Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, não importa a nomenclatura, mas nós observamos sempre quando a equipe, a secretária ou secretário, enfim, vai fazer um pronunciamento, eles colocam sempre que há, sim, serviços aí, há instituições de abrigamento para aquelas pessoas em situação de rua, mas eles sempre colocam como uma coisa que deve ser decidida pelo usuário. Então, eu observei muitas vezes críticas relacionadas a isso. Mas porque o Estado não coloca aquela pessoa de forma obrigatória num abrigo? Não, a gente não tem mais esse viés de impor ao nosso usuário o que é certo para ele. Você vai apresentar a possibilidade de abrigo, vai falar para ele quais são as condições, até porque o abrigamento ele é noturno, então à tarde, durante o dia aquela pessoa ela vai continuar em situação de rua. Então é importante que você apresente para ela quais são as condições do abrigo e ela ter o direito de escolher ou não se ela vai ou não para aquele abrigo. Então esse que é o papel da assistente social, é nortear, apresentar para o usuário quais são as redes de proteção disponíveis para ele. Então é muito importante que vocês entendam que o assistente social ele tem aí como o dever também que a sua atuação, o seu trabalho, ele esteja de acordo com o Código de Ética de 1993, de acordo com o seu projeto ético-político. Então, também é vedado ao assistente social atuar numa instituição que vá contra o seu código de ética, que vai contra essa ideia de autonomia do usuário, de respeito ao usuário. Então, é muito importante que possamos compreender quais são os direitos da nossa profissão. A nossa profissão, ela tem aí como um dos direitos justamente a ampla autonomia do exercício profissional. Então, o assistente social, ele tem aí como direito que ele faça o seu exercício profissional apenas com aquilo que é compatível à sua formação. Então, um outro exemplo prático que eu observo o assistente social que atua, por exemplo, na saúde, tá? Há uma discussão muito grande pertinente àquele assistente social se quando um paciente
daquela instituição de saúde vem a óbito, se é uma responsabilidade do assistente social informar a família daquele paciente que ele veio a óbito. Não, isso não é uma obrigação do assistente social. E está lá na nossa Constituição, no nosso Código de Ética, perdão, está lá no nosso Código de Ética. O Código de Ética de 1993 deixa bem claro que o assistente social ele tem uma ampla autonomia no exercício do profissional e que não cabe ao assistente social prestar um serviço que destoe da nossa atuação. Então, você não é médico, você não tem conhecimento técnico para passar para aquela família qual foi a patologia que levou ao óbito daquele usuário. Então, assim, eu não tenho conhecimento médico, eu não tenho conhecimento técnico para explicar por que aquela pessoa veio a óbito. Então, assim, isso é uma demanda que não compete ao assistente social. Então, tá lá no nosso código de ética. Então, é muito importante que o assistente social tenha claro qual é o papel dele dentro da instituição, partindo claramente do seu código de ética, entendendo quais são os seus limites, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos enquanto assistente social. Então, é muito importante que o assistente social também entenda que um dos deveres dele é utilizar o registro profissional, utilizar o número do registro do Conselho Regional. Então, você assim que formar, você for empregada, você obrigatoriamente, é um dever seu que você tenha o seu número do CRES, que a gente chama, que é o Conselho Regional de Serviço Social. Caso ao contrário, se você não tiver aquele número do CRES, você não pode exercer a atuação do assistente social. Então, é muito importante isso. Tem profissionais que, me formei, consegui um campo de estágio. Consegui um emprego, professora. Estou muito feliz que eu fui empregada, consegui um trabalho, mas eu não tive tempo. Não tem tempo, eu moro distante, não consigo ir até o CRES, então eu vou trabalhar um mês, vou trabalhar 2 meses, vou trabalhar 3 meses, 4 meses, sem o meu registro profissional. Eu posso isso, professora? E aí, quando eu tiver um tempo, eu vou até o CRES e faço o meu registro profissional. Não pode, isso é um dever do assistente social. O assistente social só pode desempenhar a sua atuação tendo junto dele o número de registro do CRES, né? O número do registro que é oferecido pelo Conselho Regional de Exercício da Profissão, que é justamente o CRES. Então, é muito importante que a gente tenha claro isso. Então, eu sugiro a vocês que após vocês assistirem esse vídeo, tenham acesso à nossa Mediateca, que dentro da Mediateca está disponível o nosso Código de Ética de 1993. E justamente a partir da leitura pode ser que surja alguma dúvida referente a algum direito, a algum dever da nossa atuação. Então eu reforço mais uma vez que eu estou à disposição para orientá-lo sobre qualquer dúvida que possa surgir durante a leitura do nosso Código de Ética de 1993. Então, reforço mais uma vez que a proposta do nosso encontro de hoje foi discutir o Código de Ética de 1993, fazer uma breve apresentação. E reforço que é muito importante que vocês façam a leitura do nosso Código de Ética, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.